estou de volta para sequenciar o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil com a bola da vez, que é a editora Abril Jovem. E chegamos aqui em O Incrível Hulk número 79 com uma história que foi publicada do anual de Incredible Hulk número 15 de 1986, enquanto essa edição de Incrível Hulk 79 foi publicada no Brasil em janeiro de 1990, o início dos anos 90. E só recapitulando aqui o que aconteceu, na edição anterior, tivemos ali o Hulk estando sob observação, aí ele escapa da cela de contenção, da cela não, né, da onde ele estava ali em contenção pela SHIELD, né, da ala de contenção da SHIELD. Aí depois o General Ross, né, na intenção de destruir o Hulk, ele começa começa a sabotar o banho nutriente que separou o Bruce Banner do Hulk. E aí um certo personagem descobre que o General faz isso, tenta impedir o General, mas aí é tarde demais, o General Ross já mexeu no controle do banho nutriente, aí esse personagem cai no banho nutriente, e o Hulk também cai junto com esse personagem, né? O Bruce Banner, que havia emergido no peitoral do Hulk, tentando fazer com que o Bruce Banner se destruísse, só que o Hulk aí impediu que isso acontecesse. Aí quando o Hulk cai nesse banho nutriente, né? A gama do Hulk, né? Acaba, enfim, tudo relacionado ao Hulk acaba meio que se interligando, né? Se relacionando com o organismo desse outro personagem, e aí o Hulk emerge do banho nutriente em sua versão original, que é a versão cinza, e quando todos pensam que o Bruce Banner está separado do Hulk, o Bruce Banner está se transformando no Hulk cinza original de Stan Lee e Jack Kirby. E aí chegamos nessa história, o Incrível Hulk anual 79, O Direito de Salvação. E o título da história é Dublê de Corpo, uma história que foi escrita por Danny Fingeroth e com arte do grande Sal Buscema. Novamente aqui o Sal Buscema retorna para contribuir em alguma coisa em um run do Hulk, como eu já disse aqui, não estava se encaminhando muito bem, na minha opinião, com o John Byrne, Al Milgrom. Depois da edição 77 da Abril, é que o Al Milgrom deu um propósito ali para o retorno do Hulk cinza, aquele Hulk mais com um linguajar mais adulto, né? Um linguajar mais apelativo, assim, enfim, né? Mais ameaçador, né? Até porque da Editora Abril foi para a Editora Abril Jovem, falando para o público jovem. E essa história aqui, publicada em Hulk Anual, é uma história muito importante, que traz o retorno do Sal Buscema. O Sal Buscema continua desenhando como ninguém, e o roteiro do Danny Fingeroth é um roteiro bastante promissor, é uma história muito boa, é um anual aqui, né? Muitas páginas, lá fora é Giant Size, Double Issue, um anual em dose dupla, né? Até aqui no Brasil, ó, agora em 84 páginas, 84 páginas por causa desse anual do Hulk, né? E que depois tivemos duas histórias de Novos Mutantes aqui, porque esse anual do Hulk tinha várias páginas. E essa edição da Abril também veio com alguns cortes bruscos ali. Pô, a Editora Abril se especializou em editar o conteúdo da publicação original em suas publicações. Porque tem um momento ali, né, o Hulk cinza enfrenta o Abominável, que eu não vou falar que estava controlando a forma corporal do Abominável, é um certo personagem que retorna, que foi apresentado inclusive na época das histórias do Hulk lá dos anos 60, e depois voltou nos anos 80, dos roteiros de Roger Stern. E esse, enfim, né, quando o Abominável, né, o Abominável controlado por um certo personagem aí, ele acaba entrando em colisão com o Hulk, o Abominável acaba vencendo o Hulk primeiramente, porque essa é a versão mais fraca do Hulk, que inclusive aqui, né, aqui não tínhamos ainda aquela solução de Bruce Banner se transformar no Hulk sempre que anoitecia. As transformações do Banner no Hulk cinza poderiam ocorrer quando a sua taxa, né, de ansiedade emocional passasse a aumentar dentro dele. E outro fato curioso aqui é que o Bruce, para impedir as transformações do Hulk, ele usava comprimidos, uma solução que foi abordada por Stan Lee e Steve Ditko nas edições de Tales to Astonish, as primeiras edições.
E então tivemos aqui esse duelo do Hulk com o Abominável, que estava sendo controlado por outro personagem. E só que depois, quando, né, na parte final da história, o Hulk, né, na edição da Abril, ele diz ali, eu não posso mais, é como se estivesse cansado depois de vencer o Abominável, que o Hulk perde no primeiro round, né, depois a fúria dele aumenta e a força dele aumenta desproporcionalmente, ultrapassando a do Abominável. E o que mostra que essa versão do Hulk cinza também ele possui o resquício de força que aumenta decorrente da fúria. Aí, quando o Hulk se mago abominável na versão da Abril, né? Abril diz assim: o Hulk diz assim, eu não posso mais, como se ele estivesse cansado. Já na versão original, o Hulk diz que, decorrente da surra que o Abominável levou, o Abominável não vai andar por um tempo. Então, a editora Abril editou o conteúdo, né, da publicação original. Não sei porque a editora Abril fez isso, mas, no geral, é uma história muito boa. Essa que foi publicada em Incredible Hulk anual número 15, que aqui no Brasil foi publicado em Incrível Hulk número 79. E de quebra temos duas histórias, como já disse aqui, de Os Novos Mutantes. Bom, vamos para a próxima. E aqui temos o Incrível Hulk, o novo Incrível Hulk, né? Que não é novo, né? O Hulk é cinza, né? Eu não considero algo como novo. É um retorno às origens do Hulk. Mas aqui eu até entendo que o título Novo Incrível Hulk, na edição anterior até não fez muito sentido. Mas aqui o Novo Incrível Hulk faz sentido porque um novo Hulk verde selvagem acaba surgindo e eu não vou dizer quem é, né? E aqui continua aqui, né, do contrário do anual que teve o roteiro do Jenny Finger e a arte de Sal Buscema, aqui o Al Milgrom se carrega do argumento e do roteiro. Tá, vocês estão vendo aqui, né? Pô, estão vendo na capa, né? Enfim, na capa mesmo, né? Não estou mostrando aqui a sinopse, mas estou falando na capa aqui. Enfim, aí um novo Hulk aparece, né? Um Hulk verde selvagem, que eu não vou dizer quem é. E aqui no mix aqui temos uma história de Novos Mutantes e uma história relacionada a Guerras Secretas 2, edição número 1, Secret War 2, que é uma saga mediana, nem se compara à saga original. E depois uma história de Os Novos Mutantes, enfim. Vale a pena ressaltar aqui que essa história do Hulk, que foi publicada lá fora em Incredible Hulk número 325, ela é carregada com um suspense bastante interessante, porque o Bruce Banner, né, ele esconde da SHIELD e até mesmo do Clay Quarterman, que é um dos caras da SHIELD ali, responsável pelas ações do Hulk, né? O Bruce Banner esconde que ele estava se transformando no Hulk, mas o Bruce Banner ele até acredita que ele estava livre da maldição do Hulk, mas quando chega a noite, o Bruce Banner está dormindo, ele tem alguns pesadelos, e aí depois o Hulk, né, provavelmente cinza, deixou o Bruce Banner em um local onde ele não poderia chamar por ajuda. Isso é muito interessante por parte do argumento do Al Milgrom. Já disse aqui, também se encarrega da arte. Isso é muito interessante. E depois, no final dessa história, surge um novo Hulk, que eu não vou dizer quem é. É uma nova versão do Hulk selvagem, cabeludo, mas não vou dizer quem é que se transforma no Hulk. Mas é muito interessante essa parte do suspense aí que o Al Milgrom ele elabora. O Bruce Banner sendo deixado em alguns lugares onde ele estaria impossibilitado de chamar por ajuda. E quando na verdade ele se transformou no Hulk rapidamente. Era o Hulk meio que manipulando o Bruce Banner, exercendo uma forte influência sobre o Bruce Banner. E até mesmo nos testes que o Bruce Banner fez ali na SHIELD, a SHIELD havia chegado à conclusão de que o Bruce estava curado do Hulk. E não era isso que acontece, né? Bom, já disse aqui. Depois tivemos uma história de Novos Mutantes, uma história de Secret Wars 2, número 1, e outra história dos Novos Mutantes. Bom, vamos para a próxima. O título dessa história aqui é o Novo Hulk. Enfim. Bom, e aqui temos, obviamente, a capa já mostra quando Hulks colidem, o Hulk cinza, Bruce Banner e o novo Hulk verde selvagem, que eu não vou dizer quem é. Deserto em Chamas. Argumento e arte ao Milgrom. Não, na verdade,
o roteiro é de Al Milgrom e a arte é do Steve Jedder, já não é do Al Milgrom. Então é interessante aqui, né? Já não tem a arte do Al Milgrom. Inclusive, eu cometi uma errata, na edição anterior também não tem a arte do Al Milgrom, só tem o roteiro. A arte é desse Steve Jedder. Enfim. E aqui a gente vê que o Bruce Banner volta a se transformar no Hulk cinza, porque o Hulk cinza não quer competição. Na hora que o Hulk cinza vê que há um novo Hulk verde selvagem, o Hulk cinza vai iniciar um duelo, né, contra esse Hulk verde selvagem. E os dois ali estão no deserto, um tenta ajudar o outro, o Bruce Banner tenta ajudar esse personagem que se transforma no novo Hulk, mas a maldição do Hulk é maior, e tanto a maldição tanto afeta esse personagem que se transforma no novo Hulk, como o próprio Bruce Banner. E uma história muito boa também, né? Aqui, argumento Al Milgrom e arte de Steve Jedder. E aqui retorna um vilão, né, que se alimenta de energia elétrica chamado Zax, que aqui, vou revelar um spoiler, é o próprio General Ross, que acabou se servindo como cobaia para se transformar nesse vilão em prol da destruição do Hulk. E os testes que o General Ross passou se encontravam, né, estavam ali sendo apresentados na edição e que marcou o retorno do Hulk cinza. E aqui temos nessa edição aqui, bom, Deserto em Chamas, o título da história. Temos nessa edição Deus ou Monstro, um confronto do Hulk pós-encruzilhadas com o poderoso Thor, insano, com o argumento do Jim Shooter e o roteiro de Stan Lee e a arte do Eric Larson. Inclusive o Thor apanha muito do Hulk nesse duelo, foi o duelo que o Thor mais apanhou do Hulk, e ali depois, né, o Thor, enfim, né, a história mostra que a insanidade do Hulk prevaleceu sobre o Thor, né, que ele é um deus ali e ele jamais se sentiria vencido por ninguém, mas a selvageria do Hulk realmente prevaleceu. A insanidade do Hulk prevaleceu sobre o Deus do Trovão. Foi publicado em Thor 385 lá nos Estados Unidos. E depois tivemos uma história de Novos Mutantes, Mansão do Horror, título bem sugestivo, hein? Enfim, inclusive roteiro de Chris Claremont e arte do Bill Sienkiewicz. Bom, vamos para a próxima. E aqui para encerrar o vídeo tivemos o Incrível Hulk número 82, onde o novo Hulk verde selvagem enfrenta esse ser Zax, e o Hulk cinza volta a ser o Bruce Banner por causa daquele clarão, né, que essa criatura Zax acabou atingindo o Hulk, né, e o Hulk cinza é suscetível à luz solar. Enfim, acontece esse confronto aqui, o Hulk verde selvagem enfrenta essa criatura, o Zax, que é o General Ross, Coração de Monstros, roteiro Al Milgrom e arte de Steve Jedder. E depois tivemos uma história de Marvel Comics Presents e uma história de Homem de Ferro e, por último, uma história de Novos Mutantes. O título da história do Hulk é Coração de Monstro. Bom, o vídeo já se alongou, aguardem que eu vou sequenciar esse quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.